Então tá, começando o podcast Grenal Esporte Clube. Nós decidimos criar esse projeto para falar da maior paixão do estado do Rio Grande do Sul, que é o Grenal. A maior paixão, sem dúvida nenhuma, do estado do Rio Grande do Sul. E nós entramos nesse mundo, vamos falar muito de Grenal, notícia, informação, debater, discutir. Vai ter bastante convidado, mas hoje é só o primeiro episódio. Meu nome é Guilherme Santiago, o Gui Santiago no Instagram. E eu estou aqui junto com meu parceiro, o Saija, que é meu colega de faculdade, e a gente decidiu entrar nesse mundo grenal para fazer um podcast muito bacana para vocês. Saija, te apresenta aí. Fala pessoal, é um prazer estar aqui começando esse projeto novo, esse projeto onde a gente vai tentar trazer o máximo de informação possível dentro de um debate, tudo claro, tratando de dupla Grenal, tratando muito do futebol, esse momento de pré-temporada, o início dos trabalhos em Inter e Grêmio, são temporadas extremamente diferentes para a dupla, e a gente vai tratar de tudo isso aqui. Eu sou o Saija, como o Gui falou, somos colegas de faculdade, agora começando esse projeto juntos. Meu Insta está aqui embaixo, @Saija1999, segue a gente lá, que a partir de agora, uma vez por semana, a gente vai estar junto aqui no podcast. É isso aí. Então, bora começar a falar de internacional, Saija? Quais é as pautas de hoje para nós aí? Para começar, a gente vai falar do novo treinador do Internacional, o uruguaio Alexander Medina, que estava treinando a equipe do Tajeres. Ele é o novo técnico do Inter, que teve ali a gente pode dizer, talvez, quase que um leilão, né? O Inter estava com passagens compradas para Portugal, tentar trazer o Paulo Souza, técnico da seleção da Polônia. O Flamengo se atravessou na negociação, o Inter não quis entrar numa competição, acabou voltando atrás, reatando a negociação com Alexander Medina e oficializando ela essa semana. Está aí, então, o novo treinador do Inter, mais um uruguaio para suceder Diego Aguirre, Cacique Alexander Medina, Guilherme. Cara, é uma paixão, existe uma paixão no estádio Beira-Rio da diretoria e é verdade que grande parte da torcida por treinadores estrangeiros. Cara, eu não sei se às vezes é bom ou se é ruim, mas é verdade, é inegável. Existe uma paixão por treinador estrangeiro. Acho que até por causa do sucesso que vem tendo os treinadores estrangeiros no Brasil aqui, Abel Ferreira, Jorge Jesus, o próprio Eduardo Cudê, que passou aqui no Internacional e, querendo ou não, fez um belo trabalho enquanto esteve aqui, depois saiu. Mas, cara, existe uma paixão, parece que a diretoria do Inter é praticamente acionada por técnico estrangeiro. E, cara, o Alexandre Medina me parece ser um cara muito bom. Né? Olhando o trabalho dele, eu conheço pouco. Assumo que nunca vi o Tajer jogar antes de ouvir as especulações do Inter aí. Aí eu fui dar uma olhada, acompanhei alguns vídeos do time dele. Parece muito bom, mas a gente sabe, né? Vídeo, tu bota ali os melhores momentos e tu coloca ali, tu compra o Jajá, que nem o Inter comprou uma vez. Eu vi o vídeo do Jajá, o Inter anunciou o Jajá com ele. E eu, vou olhar quem é esse jogador. Olhei os vídeos e, meu Deus, esse cara aqui vai ser o camisa 10 da seleção brasileira. Só que pegaram uns vídeos dele quando ele tava de aniversário, fazer uns gols bonitos. Mas esse aí é o Cacique Medina. Terceiro colocado, né, no campeonato argentino, com um time que, de verdade, não tem grande investimento. Cara, eu espero que dê certo, né? Porque o Inter já passou um trabalho aí com o Diego Aguirre, que começou bem, mas caiu demais. E aí, o que tu tá esperando desse treinador, Sérgio? Eu comparo muito, talvez, o Medina com o Odair. Não em esquema de jogo, não em ideia de futebol, mas na questão da experiência, né? Porque o Odair Hellmann, ele chegou no Inter, ele sai da base do Internacional e vai para o time profissional e é a primeira experiência dele. O Cacique Medina, ele começou no Nacional do Uruguai, lá em 2018. Em 2019, ele vai para o Tajeres e agora ele chega ao Internacional. É o terceiro clube. E é, de fato, assim, o primeiro clube gigante da carreira do Medina. O Tajeres não é uma das principais forças da Argentina. O trabalho do Medina é que colocou o Tajeres na parte de cima do futebol argentino, né? Teve lá o vice da Copa da Argentina, ele perdeu nos pênaltis para o Boca, o terceiro colocado no campeonato nacional, como tu falou,
ele levou o Tajeres a disputar a Libertadores e Sul-Americana, coisa que o clube não fazia. Então, eu acho que é um técnico emergente, é um técnico que está surgindo agora, mas é o primeiro trabalho com cobrança, é o primeiro trabalho num clube grande. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de pezinho no chão. Eu vi muito pouco do trabalho do Medina em ideia de jogo. O que deu para perceber é que quando ele tem que propor o jogo, ele sai com uma linha de 3. Me lembrou até um pouco o Kudê, né? O Kudê ele saía com os 2 zagueiros, era Cuesta e Fux, depois Cuesta e Zé Gabriel, e no meio dos dois tinha o Musto. Né? O que o Medina faz? Ele sai com a dupla de zaga e ele recua um lateral. No Tajeres, ele recuava o lateral direito e soltava o lateral esquerdo. Ele não usava os 2 laterais para ir no fundo. Um lateral ia e o outro ficava para marcar. Usava muito questão de lançamento, então tinha muito da bola esticada, da bola alta. Então, é um trabalho que a gente vai ter que ver como é que ele vai adaptar isso no time do Internacional. Até porque o Inter tem uma carência em certas posições, né? A gente vai até tratar disso mais para frente aqui no podcast. Eu também dei uma olhada e, que nem tu falou, ele gosta de propor o jogo, sim, mas também ele não tem aquela ficção que, por exemplo, o Eduardo Cudê, né, que é uma lembrança recente de um trabalho bom aqui no Internacional, que era atacando o tempo todo, ele podia estar ganhando de 2-0, tem até um vídeo famoso dele, o Internacional ganhando de 2-0 e o Moisés dá um passe para trás e ele enlouquece na beira do campo. E o Medina não é esse cara, quando ele tem que se fechar, ele se fecha. Se ele acha que ele não precisa propor o jogo, ele não propõe o jogo, ele recua o time, é diferente. É outro esquema de jogo. Eu gostei do que eu vi, que nem eu falei no início, é vídeo, tudo, a gente vai ter que ver como ele vai adaptar, porque para mim o grande tchan do treinador é saber adaptar o teu modo de jogar com o que tu tem em casa. Como tu falou, lateral direito, ele tinha bons laterais lá, inclusive até o lateral esquerdo, depois a gente vai falar sobre isso, mas falaram que ele teria indicado o lateral esquerdo dele lá. Por quê? Ele tem bons laterais. Mesmo sendo um time que não é tão bom, de tanta expressão, com tanto investimento, ele tinha bons laterais e ficaram entre os melhores da competição do Campeonato Argentino. O Inter não tem hoje bons laterais. Né? Tá no mercado tudo, mas não tem. Outra coisa, ele gosta de jogar com pontas que puxam para o lado, batem para o gol. O Inter não tem esses jogadores hoje. Também vamos tratar disso daqui um pouquinho, mas ele vai precisar desenvolver um trabalho se adaptando. Mesmo que cheguem alguns jogadores com essas características que ele tem, são jogadores novos que vão ter que se entrosar com o grupo, vão ter que conhecer o clube, vão ter que se adaptar a ele. Então, é um processo. É claro que vai precisar ter paciência. Mas só para trazer um pouquinho daquilo que tu falou, né? O Paulo Souza, por exemplo, que quando em algum momento teve um desacerto aí com o Medina de salário, e o Inter tentou o Paulo Souza, eu acho, na minha visão do que aconteceu, eu acho que o Internacional, até por essa questão que tu nos contou, né? O Medina, ele ainda é um pouco inexperiente. Ele tá começando. Tem um bom trabalho, tem um trabalho nacional, que é um time grande, mas não vive um grande momento. E tem um trabalho bom no Tajeres, é verdade. Mas é um time, como tu falou, é da segunda linha na Argentina. Ele é praticamente a mesma coisa que o Ramires. O Ramires, quando chegou aqui no Inter, também tinha essa coisa. Poderia ser, era um treinador badalado, porque estava fazendo um bom trabalho, mas é inexperiente. E eu acho que o Inter viu no Paulo Souza uma oportunidade de trazer alguém mais adaptado, mais experiente, um cara que, como jogador, venceu 2 Champions League, é um cara que estava treinando uma seleção, que já passou por França, e tentou. É verdade que tudo indica que esse cara ele é meio, com todo o respeito, né? Mas ele não agiu certo com o Internacional. Parece que ele usou o Inter para negociar com o Flamengo. E aí o Inter volta atrás e traz o Medina. Minha expectativa é boa, mas é como tu falou, pé no chão, precisa ser analisado como que ele vai trabalhar, se ele vai entender que a cobrança aqui é muito diferente. Aqui tu tirar um jogador importante não é que nem lá na Argentina se tratando de Tajeres, né? Quando ele tirar um jogador importante e se acontecer uma fatalidade dele perder a partida, vai ser cobrado e muito forte, não só pela torcida, mas pela imprensa do Rio Grande do Sul, que bate forte. Né? A gente pode recordar o Kudê, que é o caso mais recente. Ele era um cara que ele tirava quem tivesse que tirar, né? Ele cansou de tirar jogadores que a gente ficava sem entender. Isso ao longo da partida.
Então, eu acho que o Medina, alguém tem que bater no ombro do Medina e dizer para ele, ó, teve um cara assim, passou por aqui, ele fez tal coisa e a imprensa bateu, a torcida bateu e ele não foi para frente, sabe? Ele tem que saber onde ele tá pisando. Só que ele é um cara que ele tá vindo de outro país, de outro futebol, de outra cultura, é algo completamente diferente. Então, alguém vai precisar guiar ele nesse início de trabalho. Tomara que o departamento de futebol do Internacional saiba fazer isso. Porque se não souber fazer, é um risco grande da gente estar vendo um Ramires parte 2, né, Gui? É. E existe uma coisa que dá esperança para a torcida, pelo menos no conversar a gente já conseguiu identificar, que é outra direção, né? A direção que foi ali, que era o Medeiros, junto com o Rodrigo Caetano, no departamento de futebol ali, tinha o próprio Alexandre, que hoje é o presidente do Inter, ele era vice de futebol, e depois trocou pelo Chaves Barcelos, ele era diferente o tratamento, porque eram caras com muito. O Rodrigo Caetano mesmo é um nome muito forte no futebol brasileiro. Ele era do Flamengo, ele veio para o Inter, agora ele está no Atlético Mineiro. Ele é um cara com um estofo muito grande, diferente da direção que a gente tem hoje, entendeu? Hoje é o Paulo Brax no lugar do Rodrigo Caetano, que é um cara que está surgindo agora. Então, tomara que eles saibam lidar com isso, porque o Rodrigo Caetano, na minha visão, ele não conseguiu conduzir tão bem a situação com o Eduardo Cudê, porque esses argentinos ou uruguaios, geralmente, esses treinadores que vêm de fora, eles têm um costume diferente dos treinadores daqui do Brasil. O treinador daqui do Brasil, ele vai levando, vai, sabe, vai se adaptando, ele não cobra publicamente direção, ele sabe, ele é aquele jeitinho brasileiro de não cobra, ele reclama, mas sem reclamar. O estrangeiro, ele é muito direto nas entrevistas, ele é muito direto, ele não costuma rodear quando é perguntado pela imprensa. O Eduardo Cudê teve esse problema, o Jorge Sampaoli aqui no Brasil, quando treinou o Santos, Atlético Mineiro teve esse problema, o Abel Ferreira no Palmeiras tem esse problema. Eles são perguntados, o repórter faz a pergunta, que é o trabalho dele, e, por exemplo, com o Eduardo Cudê, várias vezes eles perguntavam o que ele achava, se o Inter estava bem, se precisava de reforço, e ele insistia, toda a entrevista ele dizia, não, o grupo é curto, precisa de reforço, eu preciso de mais jogadores. Isso foi irritando o departamento de futebol. E são coisas normais de estrangeiros fazer. Eu estava lendo sobre o Cacique Medina, ele fazia isso lá no Tajeres. Teve momentos onde ele brigou e pediu reforço. Então, isso é um costume dos estrangeiros que a gente precisa entender e o departamento de futebol do Inter precisa trabalhar. Porque não adianta não dar reforço, prometer uma coisa e não cumprir, mas também não adianta o treinador ir toda a entrevista e queimar a direção. Começa a criar um atrito que é só ruim para o clube, né? Embora o Cudê ele meio que metesse o dedo na ferida quando ele falava a questão do elenco curto, ele não estava mentindo. Daqui a pouco a gente vai passar as notícias fazer o mercado do Internacional e a gente vai realmente perceber que o grupo é curto. Né? Aquilo que o Cudê falava lá atrás se mantém até hoje. O Inter tem no máximo 2 jogadores por cada posição. E Mesmo sabe, chegando reforços. mesmo chegando reforços. E tem posições que tu tem o titular, que ok, ele vai ser o titular, é incontestável, mas o reserva dele não é metade do que é o titular. E aí daqui a pouco o titular toma um terceiro amarelo, ou é convocado, sabe? E aí o teu clube vai ficar na mão. Tu vai ficar dependente de um jogador. É o que a gente fala há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. O Inter não tem um time muito fraco. O time do Inter, se tu for olhar os 11 iniciais, não é um time muito fraco. O problema é que a gente sabe, o Brasil é enlouquecedor a temporada. É jogo toda hora, e tu precisa ter um grupo. Se tu não tiver grupo, tu não ganha competição, entendeu? É isso. E o Inter nunca tem um grupo. Faz anos que o Inter não tem um grupo forte. Ah, Tem tem que ter jogadores 2 times. bons em algumas posições, mas quando o Cudê falava uma coisa que até apanhou muito na época que ele estava aqui, mas eu concordo. Ele dizia assim, em alguns momentos ele perdia alguns jogos e perguntado, por que tu não fez tal alteração? Por que tu demorou para mexer? E ele dizia, mas eu não sou o Manchester City, eu não olho para trás e tenho tantas peças assim como vocês estão falando. Ele queria dizer, tipo, não adianta eu tirar um jogador que está ali, que talvez está cansado, ou não está num dia tão bom, e olhar para o banco e botar alguém que é bem pior que ele. Eu acho que é por aí que estava falando. O Inter precisa se reforçar. E agora, daqui a um pouco, quando a gente entrar no mercado, a gente vai ver se a diretoria está trabalhando nisso.
O discurso é que sim. O discurso é, não, estamos trabalhando, vai ter reforço, vai ter manutenção de grupo. Agora vamos ver se a prática vai ser essa mesmo. O Inter ele vai ter que dar um suporte muito grande para o Medina, sabe? Ele vai ter que ter alguém que guie o Medina e dizer, ó, futebol brasileiro é um campo minado. Tu tem que saber onde tu pisa, porque daqui a pouco, numa entrevista tua, tu cria um atrito e a relação começa a se desgastar dele mesmo. Daqui a pouco é algo com um jogador e aí desgasta com um amiguinho do jogador dentro do vestiário e aí tu acaba perdendo o controle. Então o Medina ele vai ter que sim ser muito bem orientado. Tomara que o departamento de futebol do Inter, que não é lá essas coisas, eu pelo menos acho o departamento de futebol do Internacional fraco, acho que poderia ser melhor. Tomara que saibam levar o Medina. Para mim, a maior falta que o Inter tem no futebol ali, questão diretiva, é um boleiro ali dentro. Acho que precisa de alguém que saiba falar a linguagem dos jogadores para fazer esse meio de campo. O Brax não é esse cara nem de longe. Ele mal sabe se comunicar com um torcedor. Imagina com um jogador que já tem aquela coisa, aquela marra, aquela coisa de jogador. Então eu acho que o Internacional tinha que tentar investir em alguém que fosse esse meio campo, sabe? Da diretoria com os jogadores principalmente e até com a comissão técnica, né? Mas em alguns momentos a gente viu coisas darem certo assim. O Tinga, por exemplo, foi executivo de futebol lá no Cruzeiro, naquele Cruzeiro que venceu tudo, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. O Tinga fez esse trabalho, esse meio de campo. E o Inter não tem esse cara. Talvez se fala no D'Alessandro, né? Mas não sei. Não sei se essa é a ideia, depois a gente vai entrar nisso também. Mas o D'Alessandro talvez viesse para ocupar esse meio campo aí, fazer essa diretoria e jogadores que o Inter tanto precisa para dar esse suporte para o treinador. Se fala no D'Alessandro, mas ainda há uma possibilidade da gente ter o D'Alessandro como jogador ainda esse ano, né? Talvez só pelo gauchão ali, tipo uma mini temporada de despedida, porque ele acabou se despedindo em 2020, em meio à pandemia, com o Beira-Rio fechado, longe da torcida, e é um desejo não só dele, mas também da atual direção dar uma despedida para o D'Alessandro com o estádio cheio. O que o D'Alessandro vai fazer depois dessa despedida, aí a gente ainda não sabe. Se ele vai querer ir para o lado do executivo, para o lado de direção, ou se ele vai querer ser treinador. De repente fazer mais cursos, porque ele já tem uma licença. Eu não me recordo agora qual é a licença, mas ele já fez até cursos de treinador, é algo que ele tem vontade. Ele fez a Mas licença na Argentina, né? A EAD, aquela que é por a distância, mas ele tem o curso de técnico da Argentina que a gente sabe que é uma qualificação muito boa, né? Então, eu acho que de repente o D'Alessandro, ele tem perfil para ser treinador. Eu até acho que ele tem um perfil para ser diretor, mas eu não sei se com essa direção o D'Alessandro combinaria. Eu te confesso que eu acho eles muito calmos para lidar com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro a gente sabe, ele não gosta de perder, ele é um cara muito sanguíneo que acaba que atropela algumas coisas quando ele acha que algumas coisas estão erradas, então não sei. Talvez opinião à eles. parte, eu acho que é o que falta muito para o Internacional. E falta para o Inter em todas as esferas, na esfera política, né? Aí abrange a direção, dentro das quatro linhas, na casa-mata, dentro do vestiário, tudo isso faz falta para o Inter. O Inter não tem esse cara, sabe? Então, como tu colocou, faz falta alguém que saiba levar o meio de campo entre jogadores e direção. O Gui, só para não deixar passar em branco, né? A gente já está debatendo aí o D'Alessandro, ainda sobre o contrato do Medina. O Medina, ele será treinador do Inter até o final da temporada de 2022. Esse é o tempo de contrato dele. Só que tem uma cláusula no contrato do Medina que prevê que o contrato vai ter uma renovação automática caso ele classifique o Internacional para a Libertadores de 2023. E aí pode ser via Sul-Americana com o título ou via Campeonato Brasileiro classificando o clube para a fase de grupos. Eu acho que a direção fez uma espécie de segurança ali nesse contrato. Por quê? Porque, como a gente falou, o Ramires esteve aqui, tinha um contrato de 2 anos com um salário muito alto e acabou que ele durou meses.
na frente do Inter. Então eu acredito que foi uma segurança, acho que está certo. É difícil hoje em dia conseguir fechar um contrato com um treinador com menos de 2 temporadas. É raro ver treinador indo treinar em grandes clubes do futebol brasileiro com menos de 2 anos de contrato. Isso é raríssimo. Então eu acho que vale a pena. Se classificar para a Libertadores, que é o objetivo mínimo, seria o mínimo aceitável para o time do tamanho do Inter, renova o contrato, dá mais tempo de trabalho, que na verdade todo treinador precisa. Eu acho que o contrato sim foi bem amarrado. Eu acho que o contrato foi bem amarrado. E mais importante do que o contrato, eu queria saber como é que foi a conversa da direção com o Medina, né? Porque tem que dizer para ele, ó, a gente quer que tu faça aqui o que tu fez no Tadieres, um time competitivo, um time que brigue por títulos, mas sem investimento. Ou com investimento muito baixo, porque essa é a realidade do Inter. O Inter ele não tem dinheiro para segurar um jogador importante, se vier uma proposta forte, nem para trazer um jogador de destaque como fez o Atlético Mineiro, que trouxe Hulk, trouxe Diego Costa. O Inter é trabalhar com um pezinho no chão e uma realidade onde o dinheiro é curto e o elenco também. Essa é a grande questão. Lá atrás, voltando a falar do Eduardo Cudê, foi feita uma proposta para ele, para tirar ele da Argentina. Ele tinha sido campeão lá com o Racing. Disseram para ele, ó, nós vamos fazer grandes investimentos no futebol. E não aconteceram. Claro que entrou a pandemia nesse meio, ninguém tinha dinheiro para fazer investimentos altos, mas isso complica a relação. Quando tu promete que tu vai fazer investimento e aí tu não consegue fazer, tu promete pro cara que vai tentar buscar Oscar, vai tentar buscar grandes jogadores e tu desembarca Moisés e outros caras que não conseguem fazer uma contribuição grande no time, começa a ter atrito. Então, que nem eu falei, que nem tu falou agora. Ah, como será que foi essa conversa? Eu espero que eles tenham falado pro cara, ó, a gente não tem dinheiro. A gente vai trazer jogadores que vão ficar livres no mercado, a gente vai trazer algum outro jogador que não vai fechar com um time que esteja na Libertadores, porque já perdeu alguns jogadores, Felipe Melo, para times que estão na Libertadores. Então, o que sobrar no mercado a gente vai tentar trazer de melhor, mas não é os melhores jogadores e nem os mais importantes. O Inter citou a questão do Felipe Melo, né? O atrativo do Fluminense foi a Libertadores, né? Para mim, assim, não resta a menor dúvida. Porque tu tem a proposta do Fluminense, tu tem a proposta do Inter. No Inter eu vou jogar o quê? A Sul-Americana. Tá, e no Fluminense eu vou jogar o quê? Vai jogar a Libertadores. O jogador, ele quer jogar a competição grande. Ele quer jogar a principal vitrine. E a principal vitrine é a Libertadores. Isso não se discute. A questão que tu falou de ser transparente com o Medina, né? Dizer para ele o que o Inter tem para oferecer e aonde o Inter vai ter dinheiro para investir e onde não vai. Com o Cudê se falou muito em Oscar, por exemplo. Né? E aí é duro tu sonhar com o Oscar e acordar com o Rodinei. É bem complicado. Tem um abismo aí de diferença. Então tem que dizer para o Medina, ó, a gente não vai na primeira hora da manhã fazer as compras na feira. A gente vai às 11h30 da manhã pegar o que sobrou, pegar o que ninguém quis e ver quais são as melhores opções para montar o time, porque o dinheiro é nulo, o dinheiro é baixo, o dinheiro é curto e a gente vai trabalhar com o que der para trazer. É isso aí. É esse final de feira que nem tu falou. Exatamente. O Internacional vai ter que ser criativo. E aí, quando tu tem dinheiro como o Atlético Mineiro, todo mundo tá elogiando o Rodrigo Caetano, por exemplo, que montou aquele timaço. Claro é fácil, que né? tem um mérito, claro, não vamos tirar o mérito, mas agora é fácil. Quando tu tem dinheiro, nomes sugeridos pelo Eduardo Cudê aqui no Inter: Zarate, Nath Fernandes. Nomes contratados por Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro: Zarate, Nath Fernandes. Então, são coisas que aqui o Inter não conseguiu. O Atlético conseguiu. Dinheiro. Já que a gente está falando tanto disso, Saja, vamos falar então do mercado aí no Inter, que a gente já está se alongando bastante. Vamos falar do mercado. O que o Inter tá. Quem está indo embora, quem está chegando. Vamos abrir esse leque de informação aí para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Do mercado do Internacional, ontem, ainda quando a gente montava o roteiro do programa, a principal notícia era o interesse do Atlético Mineiro no Edenilson e o interesse do Edenilson no Atlético Mineiro. Né? O Edenilson ele recebeu uma proposta da Arábia
em 2020 e ele queria ir embora, porque ele ia ganhar líquido 1 milhão por mês. Era a chance dele de enriquecer. Em 3 anos de contrato, Mais ele ia ainda. ficar muito. Ele ia ficar muito mais rico do que ele já é. Imagina tu ganhar 1 milhão por mês e, pô, tô com a minha família aqui do meu lado, tá em outro país, tá, outra cultura, mas igual. Daí ele aguenta 2 anos lá ganhando 1 milhão, ele volta para cá e ele escolhe onde ele joga, não tem a menor Sim, dúvida. sim, sim. Só que o Inter não queria liberar o Edenilson naquela ocasião. E o Edenilson conversou com a direção convenceu ele a ficar, porém, houve um acordo verbal ali entre as partes. O Edenilson fez a diretoria do Inter prometer para ele que caso chegasse uma proposta que não viesse em meio de temporada, onde ele desfalcasse o Inter, e a proposta fosse boa para ele seria liberado. Foi isso que foi acordado entre o Inter e a direção, entre o Inter e o Edenilson. Agora o Edenilson está cobrando isso. É final de temporada, a pré-temporada não começou ainda, a proposta é boa, ele quer ser jogador do Atlético Mineiro, então agora ele está cobrando que a direção cumpra o que foi acordado com ele na temporada passada. Eu acredito que o Inter não vai ter força para segurar o Edenilson. Prometer um salário maior, o Inter não vai. E o salário oferecido pelo Atlético Mineiro é maior do que aquilo que ele ganha hoje no Inter. Sem contar que no Atlético Mineiro ele vai estar cercado de jogadores de um nível muito maior do que aqueles jogadores que tem aqui no Internacional. Então daqui a pouco é um atrativo para ele. Lá ele vai ter todas as competições para jogar e ele vai saber que ele vai entrar e vai disputar elas até o final. No Inter, não. No Inter, daqui a pouco, ele seria poupado num jogo ou no outro, sabe? É muito complicado segurar um jogador do naipe do Edenilson com uma proposta vinda do Atlético Mineiro. Que é o time do momento. O Edenilson sonha em jogar a Copa do Mundo ano que vem. Isso é claro. E como que tu quer jogar a Copa do Mundo? O que tu prefere? Aparecer em um time que tá ganhando de todo mundo? Em um time que vai disputar títulos relevantes? Os maiores títulos da temporada vão ser disputados pelo Atlético Mineiro. Aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Qual que tu prefere? Tu prefere estar nessa vitrine? Brasileiro lá em cima, Libertadores e Copa do Brasil ou na Sul-Americana? Claro que o jogador vai querer jogar no Atlético Mineiro, isso é claro. E não, eu não culpo o Edenilson nessa parte. Eu acho que o Edenilson tem todo o direito. Agora, essa questão de acordo verbal é complicado. Por que é complicado? É um acordo feito por outras pessoas que não estão mais no Inter. E aí que entra a minha maior desconfiança nisso tudo. O Rodrigo Caetano estava nessa negociação. E agora o Rodrigo Caetano quer levar o Edenilson. Com todo respeito, eu não conheço o Rodrigo Caetano, mas, cara, isso não cheira bem. Se fosse outro executivo de futebol que não tivesse aqui, já ia ser uma coisa para ser discutida porque foram outras pessoas que fecharam o acordo. Agora, quando tu, que tá ali dentro, faz o negócio, faz o acordo verbal e depois tu tá em outro time tentando fazer valer esse acordo verbal, é estranho, é complicado. Mas, como tu disse, é difícil de segurar o jogador, porque se existiu esse acordo, não foi o Rodrigo Caetano e o Medeiros, foi o Internacional que fez esse acordo. Eles respondiam pelo Inter. Então é bem complicado. Eu acho que o Caetano ele está fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Ele tá se beneficiando da situação que ele tinha quando o acordo foi feito. Eu não vejo nada de ilegal nisso. A gente pode discutir isso do ponto de vista ético. E até acho que do ponto de vista da ética não está errado. Porque ele não é um dirigente político. Ele é um dirigente profissional. E ele vai defender os interesses do clube que estiver pagando o salário dele. Eu não vejo nada de anormal, mas a gente não pode negar que foi uma jogada inteligente da parte do Rodrigo Caetano. Edenilson podendo sair. E quem tá por chegar no Inter? Tem alguma reposição do tamanho do Edenilson? Difícil, hein? Jogador de seleção brasileira. Um jogador de seleção brasileira, o Inter não vai trazer, Gui. Isso aí eu posso te dar total certeza. Vamos começar com o que a gente tem de concreto, tá? Moisés fica no Beira-Rio. Rolou Notícia hashtag boa, no Twitter. você tem uma notícia ruim.
Aí o Olha, torcedor que decide. depende do torcedor. Vai ter torcedor que vai achar que ele tem que ficar e tem torcedor que não gostou. Eu vi muitos torcedores levantando hashtag no Twitter para mandar o Moisés embora, porque já era o fim do empréstimo. Mas a gente tem que analisar quem vem, né? Eu sempre digo, é muito fácil tu demitir um treinador. Mas quando tu vai pensar em demitir um treinador, antes tu tem que pensar em quem tu vai trazer para o lugar dele. Mandar embora. E com o jogador é a mesma coisa. Mandar embora é fácil. Trazer é que é complicado. Então tu libera o Moisés, mas quem é que vem? Tu vai subir alguém da base? Tu vai ter dinheiro para buscar um bom lateral no mercado? Sabe? São coisas complicadas. Mas a notícia é essa: o Moisés fica no Beira-Rio. O Inter e o Bahia chegaram a um acordo para a permanência do atleta após o fim do empréstimo. Os valores e os detalhes não foram revelados até o momento. Mas a notícia que a gente tem é essa: a menos que o Medina chegue para a direção do Inter e diga, eu não quero contar com o Moisés vai ser lateral esquerdo do Internacional na próxima temporada. E aí, hoje a gente já tem mais uma negociação concreta, que foi finalizada hoje à tarde, nem deu tempo da gente colocar no roteiro, né? Nicão, atacante do Atlético Paranaense, fechou com o Internacional, deve ser anunciado oficialmente aí nas próximas horas, ou mais tardar amanhã. Eu acredito ainda que esse anúncio sai antes da virada. Eu não acredito que esse anúncio vai ficar para 2022. Se não sair agora de noite, ele vai sair amanhã. O Nicão é a contratação do Inter, vem do Atlético Paranaense. O Petralha não queria que ele saísse, né? O Petralha é um dirigente que faz uma linha dura com seus jogadores, com seus comandados, e ele não queria que o Nicão saísse, mas o Nicão não queria mais ficar no Atlético Paranaense. Rolou aí uma sondagem do Palmeiras, mundo árabe, futebol do exterior, mas ele acabou mesmo vindo para o Internacional. Acho que é a grande contratação do Inter, trazer um jogador que estava sendo assediado por outros clubes e vai vir vestir a camisa do Inter. A gente ainda não tem os detalhes, né, Gui? De contrato, de salário, de duração, mas a gente sabe que ele aceitou a proposta do Inter e ele vai ser jogador do Inter na próxima temporada. Esse, para mim, é um negócio criativo de elogiar a direção. Por quê? O Nicão, ele não está sendo comprado, tirado com rios de dinheiro. Não. Ele não quis mais ficar no Atlético. Na real, essa novela vem, o Atlético tenta renovar com ele, e ele diz, espera, espera, espera. Fez gol agora, um golaço na final da Sul-Americana, de voleio ali, quase uma bicicleta. Um jogador decisivo, um jogador muito bom jogador. Um jogador que não se, vamos dizer, como é que a gente pode usar a palavra? Não se acadela, vamos ser bem, que é o que a torcida vem reclamando muito. Bem bagual. A torcida vem reclamando muito que o elenco do Inter chega na hora de decidir e não consegue. Não consegue. Simplesmente perde decisões onde com times, até, por exemplo, o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ali, que com o Odair ainda de treinador, o Inter tinha um time melhor, todo mundo já dava o Inter como franco favorito, mas não consegue vencer. Parece que tem uma barreira quando chega na hora de decidir. E o Nicão é esse cara que decide jogo grande, é um belo jogador, vai vir de graça, né? A gente sabe que tem luvas, tem toda aquela coisa de mercado, mas o Inter não tem que pagar o Atlético Paranaense. O contrato dele acaba agora em dezembro, deve ser anunciado. Falam em um salário de 400 e poucos mil reais, que não é um absurdo para o jogador que tem decidido Sul-Americana, Copa do Brasil. Eu acho que, como tu falou, é a grande contratação do Inter. É um nome forte, tentado por outros times, que o Inter venceu a batalha. Acredito que não é só, não venceu essa batalha só como, vamos dizer assim, não venceu essa batalha porque pagou mais. Eu acho que o projeto que o Inter ofereceu ao Nicão deve ter agradado mais. O Palmeiras é um grande time, mas a concorrência é muito forte. O Nicão joga na posição que o Dudu tá jogando hoje. Então é complicado concorrer com um ídolo do clube, um grande jogador. E tem outras peças também. O Palmeiras tem Breno Lopes, o Palmeiras tem Rony, o Palmeiras tem Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Zé Rafael. Então, ali naquela que podem jogar, podem concorrer com o Nicão. Então, eu acho que o Nicão viu esse lado também de um time que está precisando de um jogador como ele e decidiu aceitar a proposta do Inter.
O Nicão foi o grande rosto, né, das conquistas do Atlético Paranaense nos últimos anos, desde a conquista da Sul-Americana em 18, a Copa do Brasil em 19, agora mais uma vez a Sul-Americana em 21, e um jogador que se reencontrou no Atlético Paranaense. Ele vinha de altos e baixos no Ceará, e aí ele se reencontra com o seu bom futebol, consegue retomar e explodir a carreira dele. Tomara que ele tenha esse foco no Inter, né, e que não se perca novamente, consiga ser o bom jogador que ele foi no Atlético, agora no Inter. Gui, outra notícia que saiu hoje, né, que a gente já sabia, mas até então era mais o clube monitorando a situação, uma sondagem aqui, uma sondagem ali, é com o Marinho, né? O Marinho agora está muito próximo de ser jogador do Internacional. Tem um entrave aí, até essa informação do entrave, só quem eu vi trazer foi o Tiger Junk, da Bandeirantes. Rola um entrave aí na questão salarial. Esse seria o impasse entre Inter e Marinho, e seria a única coisa que dificultaria a saída do Marinho e a vinda dele para o Internacional. O Santos tem uma dívida ainda do Sacha com o Inter, né? Quando o Sacha deixa o Inter e vai para o Santos, ficou uma dívida. Poderia aí nessa negociação abater, não sei se todo o valor da dívida, mas uma boa parte da dívida seria abatida nessa negociação que traria o Marinho para o Beira-Rio. Mas a informação de momento é que tem um entrave, um impasse aí na questão salarial entre as partes. E o Marinho tem a questão de que tá sendo noticiado pelo pessoal lá de São Paulo, que o Marinho gostaria de receber uma proposta do mundo árabe. Ele quer aquela proposta, aquela que veio para o Edenilson, aquela proposta para ele se aposentar. Não tem ainda, né? Não tem. Ele queria uma proposta para aquela proposta de aposentadoria. Não que ele vá se aposentar, mas que garanta a aposentadoria, porque aí é R$1 milhão por mês para mais. Não existe essa proposta. O que esquentou aí o mercado foi que o Marinho, nas últimas horas, agora, tarde, ele teria apagado as fotos com camisa do Grêmio do Instagram dele. Então, deu uma esquentada. Por que ele apagaria se ele não fosse jogar no Inter? Então, deu uma esquentada, mas é como tu falou, eu também vi essa notícia de que o salário dele é um jogador que foi muito importante em alguns momentos no Santos. Inclusive, o Santos chegou numa final de Libertadores com um time bem simples, bem comum, com o Marinho como protagonista total. Ele chegou a ser eleito o melhor jogador da América. Então, é um jogador que, se realmente estiver vindo para o Inter, eu acho que a direção tem que chegar nele, sentar com ele e dizer assim, tu estava esperando uma proposta lá de Arábia, ganhando um monte de dinheiro, tu quer jogar no Inter? Tu tem vontade de jogar no Inter, de ser protagonista no Internacional, de te entregar como tu fez no Santos, no Inter? Se tu quer, beleza, vambora. Agora, precisa querer. Precisa querer, porque se vier para só ser o Marinho da última temporada, claro, ele teve uma lesão, tudo, mas ele não não conseguiu ser o Marinho de 2020 em 2021. Se ele for o Marinho de 2020, o Internacional estaria contratando um grande jogador. O Nicão da temporada 2020, né, aquela campanha do Santos na Libertadores, é algo surreal, né? Uma campanha muito boa, foi um ano bom para o Marinho, mas ele tem que querer, né? E eu até acho que se for o Marinho dessa última temporada, talvez ainda seja melhor do que aquele Marinho que a gente viu passar pelo Grêmio, né? Ah, sim, sim. Mas aí também tem um pouco de... Eu acho que o Marinho no Grêmio poderia ser melhor aproveitado, porque o Renato não gosta daquele tipo de jogador, né? Aí entra um pouco de não casar com a característica do treinador. O treinador era o Renato e ele tem essas coisas, ele não gosta daquele tipo de jogador, mas vamos esperar para ver. Marinho é um nome que está sendo muito falado no Internacional. Pois é. E um nome que já está certo, né? Até acabei pulando ele, finalizada hoje à tarde também a negociação. O Inter acertou o empréstimo do atacante Wesley Moraes até o final de 2022. A negociação já está acordada, só falta a assinatura dos documentos. O Wesley Moraes é um nome que até me causou bastante estranheza, né? Confesso que eu não conhecia. O Inter acertou o empréstimo do centroavante junto ao Aston Villa da Inglaterra, por uma temporada.
O Inter venceu a concorrência do São Paulo, que estava no negócio, tentando trazer o Wesley também. Ele é um jogador de 25 anos, atacante. Ele pertencia ao Aston Villa, mas estava emprestado ao Clube Bruges, da Bélgica. E ele teve uma lesão, levou um certo tempo para se recuperar e não conseguiu sequência depois que se recuperou da lesão. E aí ele quis rescindir o contrato. O Inter já monitorando a situação, fechou com o jogador, portanto, um atacante. O Wesley Moraes será atleta do Internacional na temporada 2022. É aquilo que a gente fala desde o início do episódio. É o final de feira. Por que final de feira? É um jogador de 25 anos. O Wesley Moraes só vem jogar no Inter porque ele teve uma lesão e não se recuperou. Ele se recuperou, ele fisicamente se recuperou. Ele não recuperou o futebol dele. Esse jogador, eu conheci ele no Aston Villa. Eu gosto muito da Premier League, acompanho bastante. E eu via nele um centroavante para brigar por posição na seleção brasileira. Só que ele se machuca e não volta bem. Ele fez um ano de 2021, uma temporada, né, que é o 2021 lá na Inglaterra, praticamente inexistente. Ele não jogou bem, estava num time que é esqueci o nome, Clube Bruges. Bruges, isso. Ele é um time de terceiro escalão na Inglaterra e não conseguiu ser titular e não conseguiu se destacar. Então ele vem para recuperar um futebol. É aquela questão, final de feira. O São Paulo também tentou, mas o São Paulo não foi tão forte que nem o Inter, por já ter o Carelli, tem um centroavante lá da mesma característica praticamente que o Wesley. Então eles foram até o momento e depois disseram, não, até aqui eu vou, depois eu não vou, e o Inter foi. O Inter, que tem medo de perder o Yuri Alberto, tem um treinador que gosta de um centroavante desse estilo, que é diferente do Yuri Alberto. É um cara que usa bastante corpo, é alto, ele gosta de ser aquele cara que cabeceia na área, que briga com o zagueiro. Até que nem tu falou no início quando a gente estava falando ainda do Medina, o treinador gosta de lançamento longo para o centroavante segurar a bola. Esse centroavante pode ser o Yuri Alberto, mas não é a característica do Yuri Alberto. Botar o corpo para trás, brigar com o zagueiro, não é essa característica. Esse jogador, sim, ele é um cara de 1,93 m que briga com o zagueiro, forte. Então eu acho que sim, a gente pode esperar que ele dê frutos no Internacional. É um jogador novo, com um brilhante futuro. A multa dele rescisória é gigante. Tamanha era a expectativa desse jogador. Fez uma temporada muito ruim e o Inter foi lá e buscou. Vamos ver se ele vai conseguir continuidade aqui no Internacional. A gente está quase terminando aqui com o Internacional, né? Mas tem duas notícias ainda, né? Vou começar pelas menores. O Pablo, centroavante do São Paulo, foi oferecido ao Inter, mas o Inter não demonstrou muito interesse. O atleta já foi agora oferecido ao Ceará e a outros clubes do futebol brasileiro. Foi um jogador oferecido e que o Internacional não demonstrou interesse. O D'Alessandro tem um acerto encaminhado para retornar ao clube para uma despedida durante o Campeonato Gaúcho, né? Até a informação de momento que ele não jogaria toda a temporada 2022, mas só o estadual. Mas essa é uma informação que não está confirmada, é algo de bastidor. Pode até não rolar a vinda do D'Alessandro. É algo bem por cima, assim. Algo que já está mais intensificado é o interesse do Internacional no lateral direito Fabrício Bustos, do Independiente da Argentina. O argentino de 25 anos tem contrato até junho de 2022. Mas por se tratar de uma posição carente no elenco do Internacional, o clube já estuda fazer uma investida, quem sabe investir um pouco mais de dinheiro para ter o atleta agora já no início da temporada de 2022. É o Inter indo atrás de uma posição que precisa contratar, porque o Saravia foi para o Porto, de ofício, na posição só sobrou o Heitor, né, Gui? E é aquilo que a gente vem falando, né? O Inter não tem como ir buscar um grande lateral direito. É um jogador que já teve bons momentos, foi titular da seleção da Argentina em alguns momentos, caiu um pouco, teve lesões também, mas vem fazendo bons campeonatos pelo Independente. E outra, é uma posição que precisa. Tem o Heitor,
tem alguns jogadores da base, mas a gente sabe que para uma temporada maior precisa de alguém com mais experiência. O Saravia, por exemplo, começou muito bem, se lesionou e depois não conseguiu ser um grande lateral direito. Ele desempenhava jogos muito bons e jogos muito ruins. E o Inter precisa desse lateral direito, como a gente falou, né? O treinador usa bastante esses laterais. Inclusive, às vezes, ele deixa um lateral ali para formar essa saída de três, como tu explicou para nós no início do episódio. Então, precisa ter alguém de confiança e eu acredito que o treinador deve sim ter pedido uma contratação. O Heitor não conseguiu mostrar ainda que pode ser confiável na lateral direita do Inter. Questão do D'Alessandro é aquela coisa. O D'Alessandro precisa do Inter. Eu acredito que para encerrar a carreira dele não vai ser a mesma coisa se não encerrar no Inter. E o Inter precisa do D'Alessandro. Acredito que não dentro do campo mais, mas um gauchão junto com a gurizada para passar experiência, eu acho que é válido. Agora, se falou em contrato de 6 meses com o D'Alessandro, eu acho que aí é demais. Eu acho que o D'Alessandro precisa vir, encerrar a carreira dele, jogar o gauchão, fazer partidas festivas, tudo, ele merece tudo. Agora, jogar no time, ser competitivo, brigar por posição, acho que não. Aí já é demais. O D'Alessandro tem 40 anos, eu acho que ele precisa se despedir da torcida, fazer festa, ele merece tudo isso. Bom, acabou o gauchão, D'Alessandro, muito obrigado. Se for para ser diretor, como a gente falou, né, no início do episódio, beleza, vamos acertar aqui. Se não for, obrigado. A gente te ama, o Internacional te ama, mas é isso. Essa relação precisa acabar. E sobre o Pablo, é piada, né? Jogador de uma temporada até agora não demonstrou em lugar nenhum ser um jogador confiável. Eu acho que o Internacional tem o Yuri Alberto e com certeza na base, mesmo que não viesse, agora tá vindo o Wesley aí, mas mesmo que não viesse outro centroavante, com certeza na base tu tem um jogador melhor do que o Pablo. É, se o Inter fosse atrás desse jogador mesmo, seria uma irresponsabilidade sem tamanho. Fechamos de Inter, Sage. Já estão aí há bastante Fechamos. tempo A falando gente de vai Inter. a gente vai dar uma passada também no mercado do Grêmio, analisar tudo. Mas antes, uma informação de agora, tá, Gui? Informação do Cláudio Reis, da Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais. O Atlético Mineiro intensificou a busca pelo Edenilson e o Galo quer levar o Edenilson, isso não se discute. É talvez o jogador obsessão do clube nessa janela de transferências. E o Galo quer tanto o Edenilson que já estuda ceder jogadores por empréstimo ao Internacional. E aí pode ser uma jogada interessante para o Inter. O Inter tem que usar muito da criatividade porque dinheiro não tem. Então é saber ler o mercado e ir em jogadores pontuais. É. O melhor seria não perder o Edenilson. Agora, numa situação irreversível de um acordo verbal, que tu pode dizer não. Acordo verbal não está no contrato, tu pode dizer não. Agora, isso vai te ocasionar um problema de grupo, porque tu vai dizer para uma das lideranças do time, dizer assim, ó, tu fica obrigado. Porque o Galo não vai pagar a multa que está no contrato assinado, que é 200 vezes o salário do Edenilson, mas é aquela coisa, o Edenilson deve ter chegado na direção e dito assim, eu quero ir, eu quero, tem um acordo verbal, se vocês me manter aqui, vocês vão manter contra a vontade. Ter um jogador contra a vontade, uma liderança do clube, não é legal. E aí, como tu falou, dá uma olhada no que o Galo oferece, tenta tirar o máximo do Galo, já que o jogador quer ir, já que o Galo quer tanto o Edenilson, tenta tirar o melhor que puder, negociar ali com alguns jogadores, que o Galo tem vários jogadores bons que serviriam ao Internacional, né? A gente literalmente estourou o tempo de Inter, né, Gui? Mas eu vou jogar uma para a gente discutir no próximo episódio. Dodô é um jogador do Atlético Mineiro que eu acharia interessante envolver nesse grupinho aí, talvez. Acredito que talvez 3 atletas, né? Por empréstimo, o Atlético Mineiro pudesse ceder. Acho que o Dodô seria um nome interessante. Ele é reserva no Galo, mas Vai ter jogaria no jogador. Internacional com o pé nas costas. Com certeza, com certeza. Vamos pro Grêmio então, senão o pessoal vai ficar bravo com a gente. Mas, gente, vamos entender que essa semana a gente se excedeu um pouco no Inter, mas o Inter contratou um novo treinador, ao contrário do Grêmio, que manteve aí a comissão técnica rebaixada, e agora a gente já vamos entrar no Grêmio. E então a notícia do Medina tomou um pouco mais de tempo, é um treinador novo, mas vamos pro Grêmio agora, vamos falar das especulações, né?
do Grêmio aí que vai forte para a Série B. Será? O mercado do Grêmio está bem agitado, né? É tanta especulação, contratação, dispensa, que eu acho que o Mancini vai ter que ouvir o podcast para conseguir se atualizar. Porque, olha, essa lista é grande. A notícia maior em torno do Grêmio é o caso Diego Souza. O Diego Souza ele foi dispensado do Grêmio. O Grêmio anunciou que ele não ficaria no clube para a disputa da Série B. Em seguida que o Grêmio caiu, né? Logo ali terminando o Campeonato Brasileiro, dias depois. E a notícia de ontem é que o Diego Souza pode ser recontratado pelo Grêmio. E nesse meio tempo, o Diego Souza flertou com o Vasco, flertou com o Sport. Tenho até, Gui, a leve sensação, e aí é leitura, não é informação, de que só não casou essa negociação Diego Souza e Sport, porque vazou o contrato do Sport com o Diego Souza. E aí rolou um rebuliço, a imprensa lá gritou, muitos torcedores do Sport não gostaram de como o contrato estava sendo feito e o Sport esfriou a negociação. Agora, o Grêmio, depois de ter analisado o mercado, o Grêmio chegou à conclusão que não tem muito centroavante no mercado dispostos a jogar a Série B pelo clube. E já estuda aí voltar a conversar com o Diego Souza e reinseri-lo no grupo para a disputa da Série B em 2022. Cara, isso só acontece no departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio que foi por anos, vamos dizer assim, elogiado, a diretoria elogiada, o futebol do Grêmio elogiado. Modelo de gestão. Cara, é incrível, é incrível. Tu tem um jogador, tá no teu grupo, tudo bem, ele ganhava 600 mil, precisava conversar, precisava sentar, baixar o salário, não tem como pagar 600 mil pro Diego Souza na Série B. Cara, não existe. Agora, tu dispensar o cara e 2 semanas depois tu tá, vamos contratar. O presidente deu entrevista para Bandeirantes, para Gaúcha e disse: não, a gente não tem problema nenhum em contratar o Diego Souza, a gente vê ele como um grande nome no mercado livre. Tá, mas ele tava aqui, cara, ele tava no Grêmio, ele tava no vestiário. Cara, e olha, eu não consegui confirmar, tá? Eu vi no Twitter de um jornalista, eu não vou me recordar aqui o nome, eu tentei achar em outro lugar a informação e não consegui, por isso que eu não vou dar como informação, mas eu ouvi boatos, a especulação, que pode acontecer a mesma coisa com o Bruno Cortes, que o Grêmio acha que um lateral esquerdo experiente como o Bruno Cortes, se vier com uma redução de salário, pode sim ser um nome forte porque eles estão trazendo, parece um lateral esquerdo, mas aí eles não conseguem ninguém com experiência. Eles acham que precisa de jogadores com experiência para enfrentar a Série B e eles acham que talvez o Bruno Cortes entre no mesmo caminho do Diego Souza, sabe? Chama de volta, conversa, baixa o salário e bota para jogar. O que tem mais aí de Grêmio? Com o Diego Souza, acho que seria interessante. Eu não teria nem mandado o Diego Souza embora. Já começamos por aí. Tu mete uma dieta no Diego Souza, a partir do dia 2 de janeiro, larga ele fininho, no peso para jogar a Série B, ele empilha gol. Né? Para mim não tem dúvida. Eu acho que foi o erro do Grêmio. Agora, o Cortez eu não traria de volta. Com todo respeito, tem que ter um lateral melhor do que o Cortez na base. O Diogo Barbosa terminou muito bem a temporada, acho que ele dá conta do recado numa Série B. E aí Pagaram o Grêmio precisa ter... por ele. É uma banana de dinheiro, mas aí o Grêmio teria que ser um pouquinho mais criativo do que manter o Cortez. Eu, sinceramente, não manteria. Mas vamos ver os próximos capítulos, né? Tem jogador de volta ao clube, né, Gui? Orejuela volta ao Grêmio depois da sua passagem pelo São Paulo. O lateral direito chega por empréstimo de uma temporada, vai ficar lá até o final da Série B de 2022. Tá, aí é acerto, tá? A gente tem que criticar e tem que elogiar. Por que acerto? O Orejuela é um jogador que jogou muito bem aqui no Grêmio, tá? Ele sofreu algumas lesões e tal, mas ele foi um belo jogador no Grêmio. Ele não conseguiu jogar no São Paulo, é verdade, se envolveu lá em festa, em coisa, mas eu acho que ele é um acerto por quê? Porque o salário do Orejuela não vai ser pago totalmente pelo Grêmio. E aí que tá um acerto. Porque quando foi anunciado que o Orejuela estava sendo trazido pelo Grêmio, falava-se em pagar o salário dele todo, que parece que é em torno de 250, 300 mil reais.
E parece que o Grêmio não vai pagar todo o salário, porque o São Paulo diz, ó, leva o cara, eu pago um pouco do salário dele, e aí é um negócio, porque é um jogador que para mim sobra na Série B, tá? E tu não pagando um salário tão alto, tu precisa ganhar, tu precisa vencer, tu precisa subir na primeira temporada. Então, também não dá para desqualificar totalmente teu elenco. Eu acho que o Orihuela é um acerto da direção, como eu acho que mesmo atrapalhada, o Diego Souza é um acerto da direção também. Porque tu não vai achar com certeza no mercado um centroavante melhor que o Diego Souza, se falando aí nos 200 mil, 150 mil, estão falando do salário dele nesse novo contrato, mesmo se atrapalhando toda, o Diego Souza acho que é um acerto, o Orihuela é um acerto. Acertos e mais um lateral esquerdo e um zagueiro. O Grêmio cuidando bastante do seu sistema defensivo para a disputa da Série B. O lateral esquerdo Nicolas, de 24 anos, que estava no Atlético Paranaense, chegou ao clube com contrato de uma temporada. Fica também até o final de 2022. E o Bruno Alves, zagueiro, deixou o São Paulo e veio para o Grêmio com contrato até junho de 23. Tirando o Bruno Alves, que vai ficar até a metade de 2023, o Grêmio focando em contratos de uma temporada, né, Gui? O Grêmio está dizendo assim, ó, a gente tem a Série B e vamos focar aqui. O que não fez na temporada passada, que era olhar e dizer, ó, nós estamos na zona de rebaixamento, a Série B vem aí, vamos focar aqui, vamos sair disso, parece que está fazendo, parece que caiu a ficha, ó, nós estamos na Série B, vamos... Agora, o Bruno Alves, ele é um jogador que para elenco serve, eu acho que o Grêmio sofreu muito com isso, quando não jogava Jeromel e Kahneman, que tá acabando o ciclo. Acho que o Grêmio precisa entender que tá acabando. São grandes jogadores que fizeram grandes coisas no Grêmio, mas eles vão envelhecendo e vai acabando um ciclo. Precisa renovar esse ciclo, precisa de novos jogadores e o Bruno parece um bom jogador, tá? Acho que para a Série B, para repor ali essa Jeromel e Kahneman, é um bom jogador. O lateral esquerdo é, como eu falei, é um jovem que surgiu bem, mas não conseguiu ser titular. E claro que não, o Grêmio não vai tirar titular de ninguém que está na Série A para jogar a Série B, isso é certo. Mas eu acho que até por isso o Grêmio procura um outro lateral esquerdo mais experiente. Mas eu acho que, olha, para a Série B, se ficar o Diogo Barbosa e o Nicolas, beleza, vamos levar. É obrigado a vencer, como se diz, a ser suficiente dois laterais esquerdos como o Nicolas e o Diogo Barbosa. Agora, se o Diogo Barbosa for embora mesmo, porque o Grêmio tenta, porque o salário dele é muito alto, aí sim, aí precisa contratar um outro lateral. A defesa do Grêmio foi o maior problema nesse campeonato ridículo que o Grêmio fez. O Grêmio está se preocupando bastante com ela. A minha maior preocupação não é em jogadores. O Grêmio, com o elenco que tinha na Série A, se fosse para a Série B, subiria tranquilo se tivesse uma comissão técnica melhor, na minha opinião. Agora, além desses jogadores que estão chegando, tá indo muita gente embora, né? Tá indo muita gente embora do Grêmio e aí tu precisa repor. Tudo bem. Ah, jogadores que estão desgastados, estavam no rebaixamento, a torcida não quer mais ver, beleza. Agora precisa repor. Quem que tá saindo aí, Sai? Eu sei que tem muita gente saindo aí. Antes da gente chegar nas saídas, tem mais uma contratação do Grêmio, né? O Grêmio se acertou com o atacante Janderson, né, do Corinthians, jogador de 22 anos, atacante, não estava sendo utilizado pelo Silvinho lá no Corinthians, e vem agora para o Grêmio até o final da temporada de 2022, mais um com contrato de uma temporada. O Grêmio tá aí, né? Tá enfrentando a Série B e tá dizendo, ó, vamos passar por isso aqui e depois a gente vê o outro ano. Que eu acho até certo, tá? Eu tenho um leve receio de alguns nomes que o Grêmio tá trazendo, mas a gente tem que entender que a Série B não é fácil negociar com nenhum jogador para jogar a Série B. O Janderson, esse rapaz, ele não é. Ele não, eu lembro dele jogando pelo Atlético Goianiense, emprestado, acho que ele estava pelo Atlético Goianiense, e ele jogou contra o Inter. E eu lembro que eu estava vendo aquela partida e ele simula um pênalti, uma coisa muito engraçada. E aí depois ele vai para a entrevista e diz que ele se jogou mesmo. Mas é um Sincero. jogador rápido.
Ele é um jogador rápido, ele é um jogador que pode dar certo no Grêmio. O Mancini gosta desse tipo de jogador, né? Que é aquele jogador rápido, de ponta, que ele tanto apoia o lateral quanto ele cai por dentro. Vamos ver, para a Série B, pode dar certo, pode dar certo. Nenhum desses jogadores que a gente citou é exatamente um primor técnico, né? O Diego Souza tem a técnica do centroavante, cabeceio, cobrança de falta. O Orejuela é um bom lateral. O Nicolas é uma aposta, porque ele é um cara que não teve uma ascensão no Atlético Paranaense. O Bruno Alves é um cara que não deixou saudades no São Paulo, mas acho que para a Série B é um nome interessante. O Janderson, numa Série B, pode ser um jogador fundamental, pode ser um jogador que vai ajudar bastante a agregar qualidade ao grupo. E tem um jogador... Saiu Ferreira, né? Principalmente saiu Ferreira. Porque ele é um jogador de ponta que muitas vezes o Grêmio se viu nessa temporada dependendo do Ferreira para fazer uma jogada diferente, fazer algo que driblar, criar uma jogada quando o meio-campo não funcionava, né? Pois é, e o Grêmio está conversando com um jogador que esse sim é um primor técnico, que é o Benítez, ex-meia do São Paulo. O jogador já foi informado, o jogador já teria informado ao clube que estaria disposto a disputar a Série B, né? Isso não seria um problema para ele. Agora basta ver como que vai ser negociado, questão salarial, a transferência, se vai ser empréstimo, se vai ser compra. Porque o Benítez ele é um jogador que tem muitas lesões, né, Gui? Mas quando ele joga, o talento dele é indiscutível. O Benítez, eu lembro de ver ele no Vasco e eu disse, cara, tem que contratar esse jogador, a dupla Grenal tem que atrás desse cara. Eu lembro quando eu vi ele no Vasco, porque ele é um jogador que não se vê muito hoje em dia. Ele é bom jogador com a bola no pé, ele é pifador, ele bate bem na bola, ele tem um passe açucarado. Agora, o problema do Benítez são dois hoje no futebol. A intensidade do Benítez é zero, zero. Se a gente lembrar do Douglas, aquele Douglas lá do Grêmio, camisa 10, o tratado como último camisa 10, o barriga de cadela aí, falado, ele dá para comparar o Douglas no final da carreira, tá, com o Benítez, porque o Douglas já não tinha nada de intensidade, mas era um jogador que quando a bola caía no pé dele, tu podia esperar algo de qualidade. Ele enxerga o jogo diferente. O Benítez é esse cara, ele enxerga um jogo diferente, tem um passe bom, ele bate bem na bola, bate falta, bate escanteio. É esse jogador. Agora, não espera que o Benítez volte para marcar, não espera que o Benítez vai dar combate no atacante. E o maior problema que eu vejo no Benítez nessa última temporada foi que ele se lesionou muito, muito, muito. Ele ficou muitas vezes fora e também não vamos condenar ele porque ele não fez uma temporada boa, porque quando ele jogou, o Rogério Ceni botava ele de ponta, botava ele para marcar lateral, parecido com o que o Odair fez com o D'Alessandro aqui, botar o meio de campo armador, que não corre, que não é intenso, para marcar o lateral adversário. Aí é complicado também. Então o Rogério Ceni tem uma culpa aí nas atuações do Benítez, porque com o Crespo, com o Hernan Crespo, se a gente lembrar, eu estava até, quando saiu essa notícia do Grêmio negociar, eu fui ler alguma coisa sobre o Benítez, porque eu lembro que no início do ano, eu via os torcedores de São Paulo amavam o Benítez, porque o Crespo botou ele ali no meio e disse, ó, eu quero que tu seja o meu jogador que vai dar passe para todo mundo, não quero que tu corra, não quero que tu marque. Funcionou. Depois, como a gente sabe que acontece, a intensidade cobrou dele e o Crespo caiu, e aí ele foi para o banco e se lesionou demais. Mas para a Série B, ou seja, eu fecharia o contrato. Se for um contrato decente, né, sem loucuras, para um jogador que não fez uma temporada boa, eu ia nele sim. O Grêmio não tem esse jogador, eu acho que é uma aposta. É uma aposta. Eu acho que tu foi muito feliz na comparação do Benítez com o Douglas. É exatamente a mesma intensidade, o mesmo, não sei se o mesmo talento, né? A gente teria que debater um pouco mais e Douglas medir. final de carreira, né? Porque o Douglas Isso, o Douglas em final de carreira, aquele Douglas que passou da sua última passagem ali no Grêmio. Eu acho que ele viria para ser um novo maestro pifador, né? Vamos dizer assim, do time do Grêmio. Ele é um jogador que, se cuidar a parte física das lesões, ele joga.
Mas é aquela coisa, ele joga ali no meio de campo. Para a intensidade da Série B, eu acho que seria uma contratação bem interessante. Gui, vamos para saídas do Grêmio? Vamos. E tem bastante, né? Tem bastante, né? E falando em intensidade, lá vai um que não demonstrou muita. Jean-Pierre será jogador do Atlético Paranaense, negócio fechado, o vínculo de empréstimo por uma temporada, e o clube paranaense vai arcar com 100% dos salários do atleta, que já estava fora dos planos do Grêmio, desde antes do final da temporada, né? A temporada não tinha acabado e o Denis Abraão já tinha deixado claro que não contaria com o Jean-Pierre para 2022. Jean-Pierre, para mim, é a maior mentira dos últimos anos no futebol gaúcho, tá? Jogador lento, sonolento. Olha que tem uma listinha aí. Pode ser. Mas, cara, por que o maior enganador? Não que ele seja horrível, horrendo. Ele não é bom, tá? Pra mim, na minha opinião, no meu gosto de olhar futebol, eu não gosto desse jogador que o Jean-Pierre se mostrou. Mas ele é a maior mentira porque eu olhava, Saja, os programas esportivos do Rio Grande do Sul e os jornalistas dizendo pra mim, o Jean-Pierre vai ser o novo camisa 10 da seleção brasileira. O Jean-Pierre vai disputar a Copa do Mundo. Eu lembro de um que falava isso quase todos os dias. Tu deve estar falando mesmo que eu. O cara falava assim, ó, ei, presidente Romildo, o Jean-Pierre vai ser o novo camisa 10 da seleção brasileira. O Jean-Pierre vai jogar em Barcelona, Real Madrid. E eu olhava o jogo e eu dizia, cara, eu não entendo nada de futebol. Porque para mim o Jean-Pierre não pode ser titular do Grêmio, cara. Eu olhava assim e dizia, eu não entendo nada de futebol, cara. Os caras estão, e não é 1, 2, é 10, dizendo o Jean-Pierre vai ser o novo camisa 10 do Real Madrid. E eu, meu Deus, mas é que futebol que eu tô vendo? Eu não consigo ver isso. E se provou, tá? O Jean-Pierre não existe. O Grêmio demorou para tirar o Jean-Pierre dos planos. Eu acho que não tem condição. Eu acho que ele vai para o Atlético Paranaense, tá? E que é mais organizado que o Grêmio estava, é verdade. Pode ser um jogador médio, um jogador comum que funciona numa engrenagem bem montada, tá? Não acho o Jean-Pierre horrível, horrendo. Eu acho que ele não é o que nos venderam, tá? Ele não é o novo camisa dessa seleção brasileira. Agora, sim, num time organizado, que ele não precise ter disciplina ali de marcar, de correr atrás do volante, eu acho que ele funciona, ele pode funcionar, ele bate bem na bola, ele tem um bom passe. Ele não é tão qualificado, eu acho, como o Benítez com a bola no pé, tá? Ele não é esse jogador tão que tem tanto refino com a bola no pé, de toque, de batida pro gol, mas é um jogador assim interessante. Se for numa engrenagem funcionando bem, agora não vem me vender que ele vai ser o novo camisa 10 da seleção, porque eu acho que não. Aí já é demais. Aí é demais, né? E o Atlético vai apostar de novo em recuperar jogadores, né? Fez isso com o Nicão e se deu muito bem, né? Pode acontecer de novo com o Jean-Pierre. Agora, por falar em recuperar, tem um cara aí que está precisando de uma recuperação forte. O Douglas Costa ainda está de férias fora do país. E ele pediu para só tratar de negociação em janeiro, quando ele voltar para o Brasil. Ele só volta para o Brasil no dia 5 de janeiro. E a pré-temporada começa no dia 11. A última vez que eu vi um jogador dizer, depois das férias a gente conversa, foi um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, não sei se tu vai lembrar. Foi, se não me falha a memória, ou antes ou depois que ele daquela passagem dele pelo Fluminense, né? Aonde o repórter chega para ele e pergunta: "E Ronaldo, onde é que tu pretende jogar? Já negociou com algum clube? Sondagem?" Ele diz: depois das férias do carnaval a gente conversa. Ele jogou para diante. O Douglas Costa acabou de fazer a mesma coisa. Ele está de férias nas Ilhas Maldivas e só quer tratar de trabalho quando voltar ao Brasil. Só que ele recebeu uma proposta do São Paulo. E ele nem sequer analisou a proposta do São Paulo. Ele só está disposto a analisar a proposta quando retornar ao Brasil. E já tem um entrave aí de cara nessa proposta. Seria um empréstimo do Grêmio para o São Paulo. Só que o clube paulista não arcaria com 100% do salário do Douglas Costa, que é um salário alto. Ou seja, o Grêmio teria que pagar ainda, sei lá, tipo, metade do salário para o Douglas Costa jogar no São Paulo.
Aí a gente vai ter que ver se o Douglas Costa quer ficar no Grêmio, se o Grêmio quer ficar com o Douglas Costa e se o Grêmio está disposto a pagar para ele jogar para outra instituição que não o Grêmio. Cara, esse é o caso engraçado. Eu não condeno o Grêmio, tá? Tem algumas pessoas sendo oportunistas agora e eu não vou ser. Estão dizendo, contrataram o Douglas Costa, 1,5 milhão por mês, vergonha, não sei. Gente, o Douglas Costa, o nome Douglas Costa que veio pro Grêmio, ele empolgou jornalistas do centro do país dizendo, olha, o Grêmio tem o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, porque o Douglas Costa que a gente conhecia, os vídeos que a gente via, é de um jogador jogando pelo Bayern de Munique, fazendo gol na Champions League em Juventus, em Barcelona. Agora, o Douglas Costa que chegou foi um jogador muito apaixonado pela esposa dele, comprometido em casar, em fazer festa de casamento e pouco comprometido em jogar futebol. Porque quando jogou, tá? Quando o Douglas Costa botou a camisa e jogou bem. Não dá para dizer que o Douglas Costa não serve. O Douglas Costa, se quiser jogar, ele serve. Agora, ele custa para o time 1,5 milhão mês. Parece que ele recebe ali 1,2 milhão e os outros 300 mil são de imposto. Cara, ninguém hoje, em sã consciência, paga isso pro Douglas Costa. O Grêmio, se o Grêmio conseguir conversar com ele e dizer assim, olha, se tu quiser ficar, a gente paga 600 mil e já é muito. Mas eu acredito que essa novela vai acabar, tá? Eu acho que o Grêmio vai liberar ele por empréstimo para algum clube, vai ter que pagar um pedaço do salário aí, uns 500 mil, 600 mil. Não acredito que paguem mais do que isso por ele, porque ele não mostrou, ele se mostrou ser totalmente desligado da situação que o clube viveu nesse ano. Então eu acho que é isso, eu acho que é dizer para ele, vai para outro time, a gente paga um pouco do teu salário, encerra lá o teu contrato em outro time, e é isso. Até porque tem a polêmica do último jogo, né, Saja? Ele saiu dando tchauzinho para a torcida, fez o gol, jogou bem aquele jogo, fez o gol, deu tchauzinho, mostrou a camisa. Se eu sou presidente do Grêmio, na hora eu digo assim, olha, não joga mais aqui, porque claro que a gente sabe que não é bem assim, né? Existe um contrato, mas eu estaria tentando procurar todas as formas do Douglas Costa não jogar mais no Grêmio no meu mandato. Eu não sei se é isso que o Romil está fazendo, mas eu acho que é o que deveria fazer. Pois é. A questão do Douglas Costa é algo que ainda vai ser muito debatido e vou te dizer, é uma novela longa com muitos capítulos que a gente ainda vai conhecer. Bom, quem já fechou o seu capítulo no Grêmio foi o Wanderson, né? O lateral já se despediu do clube, vai fazer os exames médicos no Mônaco da França assim que ele se recuperar de um quadro gripal. Ele já era inclusive para ter sido anunciado, mas ele acabou contraindo uma gripe e não pôde fazer os exames médicos. Eu até fui buscar mais informações. Esse quadro gripal não tem a menor possibilidade de ser uma justificativa para, de repente, o Mônaco devolver o Wanderson para o Grêmio. O Wanderson só seria devolvido ao clube caso aconteça algum problema nos exames médicos. Mas, a princípio, o Wanderson será jogador do Mônaco. Já deu tchau para o Grêmio. Quem também deixou o Grêmio foi o Alisson, que teve seu contrato rescindido com o clube e já acertou a sua ida para o São Paulo. Aí o São Paulo levando mais um atleta do Grêmio, né? O São Paulo tá gostando de levar jogador do Grêmio, né? Tá tentando o Douglas Costa, já levou o Alisson. E olha, a questão do Wanderson, para mim, eu crio uma expectativa grande nesse jogador, tá? Acho que o clima do Grêmio atrapalhou muito ele. Eu acho que mentalmente ele precisa evoluir, porque ele é muito envolvido, até demais, eu acho, emocionalmente nas partidas. Talvez foi por causa que o Grêmio estava uma bagunça e ele é um jovem gremista, apaixonado pelo Grêmio, vendo o time cair, fazendo parte disso. Mas eu tenho uma expectativa muito grande. Eu acho um belo lateral direito. Acho que nós, Brasil, temos poucos laterais tão qualificados quanto ele. Eu espero que ele tenha uma carreira muito boa lá fora e eu crio uma expectativa muito grande nesse jogador. Mas tem que vender, né? É um jogador que se desvalorizaria muito na Série B. Já se desvalorizou, porque podia ter vendido ele por muito mais. Mas
ainda conseguiu um bom negócio com ele, e eu acho que se ele permanecesse mais um ano, ia desvalorizar muito esse jogador. O Alisson é aquele caso da torcida tá de saco cheio de um jogador e quase que implorando a saída. Assim como acontece no Internacional com alguns jogadores, e o Inter não conseguiu fazer o que o Grêmio fez, tá? Claro que a situação do Grêmio é bem pior, o Grêmio caiu para a segunda divisão, então não tem comparação, mas o Alisson é esse tipo de jogador. É um jogador que já foi importante em alguns momentos para o Grêmio, mas ultimamente tem sido muito criticado pela torcida. A torcida não aguentava mais ver o Alisson ser escalado e foi liberado para o São Paulo. E olha, eu não acho o Alisson um jogador de todo ruim, tá? Eu acho que ele é um jogador interessante, só que é um jogador que não é um craque, não é um cara que decide jogos. Ele é um jogador que funciona, mas ele precisa estar num time que funcione. Num time desorganizado, o Alisson realmente não agrega nada. É. Agora a gente vai falar já de uma vez só de 5 jogadores que eu acho que não vão fazer falta para o Grêmio. Vamos ver até se tu concorda comigo. O meio atacante Isaac, que acertou a sua transferência por empréstimo e vai jogar a Série B no Vasco. Então é um jogador que, né, a gente não sabe se tem aquela cláusula do acordo de cavalheiros, né, não joga porque pertence ao clube, mas vai encontrar o Grêmio na Série B. O Borja será jogador do Júnior de Barranquilha, ele foi negociado pelo Palmeiras, que é quem tinha os direitos do atleta. E aí a gente tem uma trinca de jovens, né? Darlan, Rildo e Léo Pereira. Esses 3 jogadores interessam ao Juventude. O entrave é em relação ao salário do Darlan, que é considerado alto para os padrões do Juventude. O Rildo e o Léo Pereira, muito provavelmente, o Grêmio não deverá fazer força para manter esses jogadores e o destino deles deve ser mesmo o Juventude. Ninguém faz falta, principalmente numa Série B, onde tu precisa tirar jogadores que têm um salário alto e que não estão entregando o correspondente. Por exemplo, o Darlan é um jogador que eu não acho um jogador desprezível. Agora, ele chegou a ter um patamar de salário que para um reserva da Série A, ok. Agora, para um jogador que tu não tem certeza que ele vai ser teu titular na Série B, tu não pode pagar o salário que o Darlan ganha. Então, não vai fazer falta. Rildo. O Rildo é o que estava no Brasil de Pelotas, né? Isso. O Rildo não vai fazer falta. Não jogava nem no Brasil de Pelotas. o... Ele se machucou também nessa temporada. Também não podemos ser injustos com o cara, mas não serve. Pro Grêmio não serve. O Borja, ele fez alguns gols, claro, que deram pontos pro Grêmio. É verdade, a gente tem que ser justo. Mas ele entrou em jogos importantes e perdeu gols importantíssimos. Eu acho que não vale a pena ficar com um jogador que é um salário tão alto na Série B. Cara, quem mais? Esqueci de alguém. Léo Pereira. Bora. Léo Pereira e o Isaac. Léo Pereira também não precisa, é um jogador comum e para pagar um salário alto que todo esses jogadores, o grande problema deles ficarem na Série B não é a questão de para uma Série B talvez servissem para grupo. O problema é que o salário deles chegou num nível elevado porque eles estavam jogando num time equilibrado, bem financeiramente e estavam com salário mais alto. O Grêmio precisa de jogadores talvez com essas características, mas com salário mais baixo. Então vai se desfazendo. O Isaac, para mim, é o melhor desses aí, tá? Mas também não aconteceu no Grêmio. O Isaac, eu lembro dele fazendo gols importantes, gol em Grenal. Era um jogador que eu achava interessante. Ele fazia um falso 9 muito bem. Não sei se tu vai te lembrar, ele com o Renato ainda. Ele entrava às vezes como um meia, armador, mas ele fazia quase uma função de falso 9. Às vezes entrava como centroavante, mas fazia mais ali uma função de meia. Então é um jogador que eu não acho desprezível, tá? Acho que pode ir bem no Vasco, inclusive, olhando para o elenco do Vasco, acho que ele vai ser até titular, mas é outro jogador que não pode estar no Grêmio, muito mais pela questão de salário, porque eu acho que é um jogador que poderia fazer parte do grupo do Grêmio na Série B tranquilamente. Agora, o padrão Grêmio, que era um padrão da diretoria, eu acho que é um erro crucial, foi elevar muito. O Grêmio pagava demais. Era um time que pagava muito bem para jogadores que não mereciam tanto. E agora não pode ficar com eles para a Série B.
Pois é um problema que o Grêmio vai ter que lidar agora na Série B. O zagueiro Rodrigues despertou o interesse do Midtjylland, da Dinamarca, e do Werder Bremen, da Alemanha. Só que essas negociações elas não devem avançar, porque é uma posição escassa no Grêmio. O Grêmio não demonstrou interesse em querer negociar o Rodrigues, talvez pela falta de zagueiros no elenco gremista. E pela dificuldade de negociar também, né, Sérgio? Porque não é fácil contratar. O Grêmio conseguiu o Bruno, que é um zagueiro interessante para a Série B, mas sabe que não vai poder contar com o Jeromel e com o Kahneman sempre. Então precisa. O Rodrigues, ele mostrou em alguns momentos umas instabilidades, mas é um jogador que também atuou bem em alguns momentos da temporada, já está acostumado. É um jogador que talvez para repor ele ia ser difícil. A gente sabe como o mercado é complicado, ainda mais para jogar Série B. Então eu acho que o Grêmio acerta em tentar segurar esse jogador. Agora, se vier uma proposta boa, não tem como segurar. O jogador vai querer ir, não vai querer ficar aqui jogando Série B quando o Werder Bremen te faz uma proposta interessante. É que a proposta talvez não seja tão boa, né? Mas se chegar uma proposta boa, vai ter que liberar, porque o Grêmio não vai poder manter, não vai poder fazer esforço para manter jogadores medianos. Tu fazer um esforço para manter um jogador qualificado, tudo bem. Agora, porque o Grêmio tem dinheiro ainda, financeiramente ainda está bem. Agora, fazer esforço para manter jogadores que provavelmente vão ser reservas, aí tu não pode fazer, né? Aí é complicado. Para fechar o mercado do Grêmio, vamos passar aqueles que já foram dispensados pelo clube, que estão fora dos planos e que não ficarão no Grêmio. Rafinha, Bruno Cortes, Luiz Fernando, Paulo Miranda e Everton já deram adeus ao tricolor, Gui. Cara, jogadores que já podiam ter dado adeus há muito tempo. É que é difícil. Como a gente fala, o mercado é difícil, tem contrato, tudo certinho. Mas são jogadores que não acrescentaram. O Rafinha até fez um final de temporada bom, tá? Não vamos ser injustos com ele. Mas é um jogador que a gente sabe, salário alto. O Rafinha acertou com o São Paulo, né? Isso. O Rafinha acertou com o São Paulo também. O São Paulo tá, Mais um que o São Paulo buscou no Grêmio. O Rafinha, ele até fez um final de temporada bom, mas para jogar Série B, acho que não é um salário alto, é um jogador que recebe muito bem. Os outros não jogaram, entendeu? São jogadores que já deveriam ter deixado o Grêmio há muito tempo. Mas que bom que estão deixando agora. Pelo menos agora a direção está tomando a atitude que deveria ter tomado antes. Só que é como a gente falou no início, tá? Quando a gente começou a falar de Grêmio. O Grêmio precisa repor. Esse que é o problema. São jogadores que não serviram, mas precisa repor, porque precisa de experiência na Série B. Não dá para jogar a base na Série B e dizer, ó, a gente tem jogadores qualificados na base, vamos jogar a Série B só com a base. Não funciona assim. Eu acho até que a direção está entendendo isso. Precisa mesclar com jogadores experientes, acostumados com a Série B. É outro tipo de campeonato, é mais pegado, é mais físico. Então, o Grêmio precisa repor em algumas peças de experiência. Eu acho que vale a pena o Grêmio olhar jogadores que se destacaram na Série B e ir atrás deles, tá? Porque o Grêmio pode pagar mais e é um time que provavelmente vai estar na próxima Série A do campeonato. Então, o jogador vai ir para o Grêmio e vai dizer, ó, eu estou jogando a Série B aqui, mas provavelmente no ano que vem eu vou estar na Série A. É isso aí então, Gui. Fechamos o giro pelo mercado do Grêmio. É isso aí, baita episódio para começar. Falamos bastante de Grêmio, falamos bastante de Inter. Gente, muito obrigado por você que está nos assistindo, nos ouvindo. Seja você que está nos ouvindo pelas plataformas aí de podcast, seja você que está nos vendo aí pelo YouTube. Muito obrigado. Esse é só o primeiro episódio, é só a primeira semana, é só o episódio 1. Nós vamos estar aqui sempre falando muito de Grêmio, falando muito de Inter e muitos convidados vão estar aqui com a gente para a gente debater. Então, te inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Toda a sexta-feira nós vamos estar lançando episódio novo, então fica ligado. Vamos falar muito e cada detalhe, vamos destrinchar o Internacional e o Grêmio no mercado nessa pré-temporada e depois, claro, avaliando como o Inter vai se
se desempenhar no Gauchão, na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, Série A. E o Grêmio, Copa do Brasil, Série B, Gauchão também. Nós vamos estar aí cobrindo tudo, falando muito sobre isso. Saja, te despede aí do pessoal para a gente encerrar, porque vou te falar, nós planejamos 1 hora de episódio, 1 hora e 25 minutos já de episódio. A gente gosta de falar sobre Inter e Grêmio, mas a gente não pode ficar aqui 3 horas também, né? E eu vou me despedir já convidando para na semana que vem o pessoal acompanhar a gente de novo, compartilhar o vídeo, porque agora é assim, toda semana a gente vai estar aqui cobrindo Inter e Grêmio, falando de Inter e Grêmio, um podcast que tu vai poder ouvir nas plataformas de música, tu vai poder assistir pelo YouTube, quem prefere assistir do que ouvir, né? Vai ter essa opção também. E a gente vai destrinchar tudo. Pré-temporada, estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo relativo à dupla Grenal, vocês vão poder acompanhar aqui com a gente. Feito. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e semana que vem tem mais. Falou. Tchau, tchau.